Soluções Elétricas, empresa especializada em instalação elétrica predial e industrial, venda e instalação de poste de fibra, venda e instalações de câmeras de segurança. Tudo o que você precisar em elétrica, chama a Eletrorig, localizada na Rua Francisco Marques, 148, Centro, em Rio Grande. Telefone 53 999 58 3065. Serralheria Bertucci, especializada em grades, janelas pantográficas, cortinas de chapa, tudo em ferro. Na General Câmara 66A, Centro, Rio Grande. Fones 3232-9864 e 99972-8188. Vicente Carlos das Fechaduras, há mais de 54 anos no mercado. Trabalhamos com cadeados, dobradiças, chaves residenciais e automotivas. Soluções em segurança eletrônica. Fechaduras residenciais para todos os gostos e estilos. Vicente Carlos das Fechaduras, referência em atendimento, preço e qualidade. Localizada na Avenida Silva Paz, 180. Telefone 3232-1711. 740 é a sua rádio. Cultura Rio-Grandina é a sua rádio. Vem aí mais um programa sucesso. A partir de agora, a Rádio Cultura Rio-Grandina passa a apresentar o programa Condomínio em Ação. Um programa informativo com entrevistas e convidados, tirando dúvidas e interagindo com o ouvinte. Condomínio em Ação. Horas e 20 minutos. Boa noite a você que está sintonizado na Cultura Rio-Grandina e que acompanhou até agora o Santo Terço. Nós estamos começando aqui o programa Condomínio em Ação e eu só queria dizer que eu não vim. Ah, não, eu vim. Mas a vontade era de não vir. Né? Eu só vim dizer que eu não vim. Não, eu quero dizer que eu vim. Tu quer dizer que tu veio? Eu vim. Que eu estou aqui com muita força e muita fé, né? Para aguentar esse frio todo, mas eu estou aqui de corpo presente. É que eu não vim por causa que eu tenho jogo do Grêmio, agora eu não vim. E o Marquinhos vai acompanhando agora aí o jogo do Grêmio. Não, mas eu estou brincando. Depois daquele jogaço que a gente viu ontem, né? Nossa Senhora. Nossa Senhora, que saudades dos jogos brasileiros, daquele nível, né? Dos nossos jogadores bons, né? Do nível da Argentina e Canadá. Que loucura, né? A Argentina joga muito, né? Joga muito. Né? O brasileiro ali, né? Meu Deus do céu, Di Maria e o Messi. O brasileiro tem uma certa implicância com a Argentina e a Argentina tem uma certa implicância com o brasileiro. Valerão, um tempo, assim, por exemplo, que tu disputava grandes craques com o craque Maradona. Então, eu sempre era mais nós. Sempre, jamais. Mas hoje,
vestiria a camiseta do Messi ou do Di Maria. Eu sou muito fã deles, eu acho que são jogadores e homens de muita postura. Eu acho que o ser humano tem que ter postura, tem que ter essa... Em todos os segmentos, né? Em todos os segmentos. E isso aí é importante. Por exemplo, eu não vestiria a camiseta do Neymar, mas não vestiria mesmo, porque não me agrada. Eu acho que ele é um menino que joga muita bola, mas não tem uma postura que eu vestiria a camiseta dele. Não vestiria. Pois é. Tu vestiria? Eu vestiria. Tu vestiria? Vestiria a camiseta do Neymar. Vou perguntar ao Marquinhos, vestiria a camiseta do Neymar? Eu vestiria e botaria também a 9 da Celeste, que joga hoje. A camiseta do Uruguai. A questão toda é a seguinte, o Luizito está no banco, né? Infelizmente o Luizito está no banco. É alma, né? O Luizito sim, grande jogador, né? O Luizito, inclusive ele está na seleção em face da passagem dele pelo Grêmio. Isso é importante que seja dito, e inclusive ele próprio reconheceu isso, né? Que a passagem dele pelo Grêmio, né? Ele jogou muito, né? Dava pena de ver ele jogando sozinho, porque era um gladiador, né? Sozinho. Isolado, né? Infelizmente o Grêmio não tem um esquema de jogo, o Grêmio não consegue jogar em velocidade, o Grêmio não consegue fazer o que antes se fazia, não tem uma ligação a um homem na área adversária, e com isso o Luizito acabava correndo, e pela idade dele correndo muito, né? E retornando e buscando bola, então era uma coisa muito incrível. Essa questão que você fala do Maradona, eu sempre lembro a primeira vez que o Maradona vestiu a camiseta da Argentina, e era com um jogo contra a seleção brasileira, a primeira vez, eu não me recordo em que Copa, e ele entrou em campo e simplesmente ele, no meio do campo, né, indecentemente, ignorantemente, animalescamente, ele deu um chute que foi lá na cintura do Batista, né? E o Batista, mesmo sendo um jogador com muita fama pelo Internacional, mas era um gaúcho, né? E eu me lembro que eu fiquei irritado com aquele gordinho, digo, que horror, que é isso? Porque ele entrou em campo e foi expulso, acho que em 2 ou 3 minutos de jogo, porque ele foi lá e meteu o pé lá em cima, lá na cintura do Batista, né? E isso eu nunca mais esqueci, né? Posterior a isso, né, ele fez fama, mas lamentavelmente uma fama negativa, né? Lamentavelmente as pessoas não veem dessa forma. Eu acho que o que é negativo e não tem como ele ser positivo. E as imagens que ele passava sempre eram muito ruins, né? Seja ele saindo de mãos com uma enfermeira para fazer o doping e o doping dar positivo em uma Copa do Mundo, seja o gol que ele fez com a mão e que aí os argentinos diziam que era a mão de Deus, né? E outras coisas mais. Então, lamentável. E ainda também lamentável que no fim da vida, né, ele entre amigos, e aí a gente fica pensando que amigos, né, porque um dos amigos, né, filmou ele num estado deplorável, né? Eu fiquei muito triste. Parecia alcoolizado, né? Ou sob efeito de alguma outra substância, pena, né? E ele baixou as calças, e aí alguém que estava no convívio familiar dele, na casa dele, se prestar a colocar nas redes sociais. Então, quer dizer, lamentavelmente o ser humano, né, tem um valor negativo muito forte, né? Eu hoje vi uma frase muito forte que dizia exatamente assim, Valerão: a cocaína destrói império e a maconha ajuda a destruir. Então são 2 pontos tópicos, né? Porque lamentavelmente as pessoas que usam esse tipo de droga, de substância, ou perde por um lado, perde pelo outro, né? Pode ter impérios, mas vai ser detonado. E quem tem menos e também usa, vai estar destruindo. E nunca vai chegar a lugar nenhum, porque vai ser as ausências das ausências e olha, depois eu faço, adia soluções e adia projetos. Então, não tem saída. Nunca entre nisso, por favor. Porque se até mesmo o Maradona, um ídolo, um ícone, né, acabou na miséria, nessa tristeza que foi o final de vida, imagina uns pobres mortais aí, sem tanta insignificância. Ou seja, a vida tem muito significado, mas não vale a pena, gente. Por favor, não entre nisso. Eu quero mandar um abraço para o seu João Carlos Dutra. Ele chamou hoje pela manhã, dentro do programa Palavra de Mulher, e eu não consegui retornar, estou até pedindo desculpas aqui a ele. Ele tem uma cooperativa no cassino e ele queria algumas informações, e amanhã, seu João Carlos Dutra, com toda certeza estaremos aí conversando, né, lhe dando toda a atenção. E lhe peço desculpas hoje, porque o meu dia foi
um pouco cheio e eu acabei não trazendo as informações que ele queria, mas amanhã, com certeza, lhe darei toda a atenção, tanto eu quanto o Valerão, em relação à sua cooperativa, o que o senhor questionou hoje pela manhã. Sim. Muito importante, né? Essa ajuda, quando se pode, né? A gente fica feliz em auxiliar. Então, as pessoas podem e devem, né, interagir conosco sempre. Né? E quando elas confiam na emissora para fazer um questionamento, para trazer aqui alguma dúvida, a gente fica feliz quando a gente consegue dar o retorno. E tristes quando não conseguimos dar esse retorno. Então, a gente, né, se não veio hoje, amanhã a gente vai tentar trazer o retorno para o seu João. João Carlos Dutra. João Carlos Dutra do Cassino. Né? Então, exatamente. Beleza. 18 horas e 27 minutos, 18 e 27, né, tem algumas coisas interessantes e importantes. Né? Eu estava tentando identificar uma imagem que vejo aqui nas redes sociais, né, um susto no ar, 2 aviões que ficam muito perto de bater nos Estados Unidos e está sob investigação da Agência de Aviação Americana. Né? Eu não entendia o que era aquele objeto que se aproximava do avião, e era outro avião, né? Um avião menor e um avião maior, um subindo e o outro ali aparentemente descendo, não sei se descendo ou se num voo normal, mas passaram muito próximo 2 aviões nos Estados Unidos, próximos de uma colisão. Bom, uma notícia agora, e é pedido pela assessoria da Santa Casa, que a gente divulgue o retorno, né, o retorno do ponto-socorro e do bloco cirúrgico para o Hospital Geral. Tinha sido transferido em função das cheias ali, pois amanhã, dia 11, a transferência do ponto-socorro para a Rua Visconde do Paranaguá, 8 ao meio-dia, prescrição de atendimento, das 8 ao meio-dia, e apenas pacientes de urgência e emergência encaminhados pelo SAMU serão aceitos no pronto atendimento temporário situado no Hospital de Cardiologia e Oncologia. Então, amanhã, somente emergência lá, porque está sendo transferido, né, para o seu lugar de origem, né, que é aqui na Santa Casa. Ressaltamos que a partir das 13 horas do dia 11 de julho, amanhã, os pacientes que necessitam de atendimento do pronto-socorro deverão se dirigir ao acesso na Rua Visconde Paranaguá e transferência do bloco cirúrgico a partir das 8 horas, retomadas as atividades no Hospital da Santa Casa. Maravilha, boa notícia. Boa notícia. E importante, boa notícia. Mais do que essa boa notícia do retorno, é o fato de a Santa Casa ter aproveitado esse período, né, em que estava com os pacientes retirados em face da quantidade de águas, né, e da suba das águas, e eles fizeram uma reforma completa nessas alas, né, no andar térreo ali da Santa Casa. Né, inclusive, quando conversei aqui com o presidente da Santa Casa, o Renato Silveira, ele dizia, olha, pessoal, quando retornar o atendimento, o pessoal vai gostar muito, porque está ficando muito bonito. Foi reestruturado. Totalmente remodelado, foi refeito o reboco, os pisos, o mobiliário foi pintado, foi trocado, né, estofamentos foram refeitos. Então, assim, eles refizeram, né, aproveitaram que estava vazia a área e eles refizeram tanto o mobiliário quanto também a construção, né? Uma reforma e uma revitalização, diz que muito, muito, muito bonita a maneira com que ficou a Santa Casa. Então, muito interessante isso. Muito, né? Interessante. A gente quer sempre trazer essas boas notícias, né? Isso é muito legal. Aqui a produção me passa uma questão, né, de que o primeiro jogo do Maradona, eu não me refiro ao primeiro jogo do Maradona, eu me refiro ao primeiro jogo na seleção da Argentina, a primeira aparição, né, e aí teria sido na Copa de 82, se não estou equivocado. Não, ele jogou em 79 contra o Brasil, no Maracanã, ganhou 2-1, era a famosa... Mas não era Copa, né? Mas não era Copa. Eu estou me referindo à Copa do Mundo. Eu estou me referindo à Copa do Mundo de 82, quando ele entrou em campo, ele era reserva, ele entrou em campo e direto, ele foi correndo em direção ao Batista e deu um chute na região da cintura do Batista. Não sei o porquê, né? Parecia alguma coisa de implicância ou sei lá, se já estava sob algum efeito estranho. Naquela época, ver chute acima da canela era bem natural.
Não tanto, Marquinhos, não tanto. Naquela época já não era mais assim, né? Antigamente talvez sim, mas ali na década de 80 ali não era. Eu acompanhei algumas partidas, essa, principalmente no Maracanã, foi bem violenta. É a decisão Zico-Maradona. É. Lamentável, né? Porque o esporte não é isso, né? Não, esse esporte não, né? Esse esporte não. Existem os outros animalescos, mas esse não, né? Esse deveria ser bola jogada, né? Então, de repente, não deveria ser para chute e golpes a estilo de Muay Thai ou seja lá o que for, regras, né? Acho que as regras do jogo deveriam ser mantidas e seguidas, né? Tanto Exato. é que estabelecer um VAR, quer dizer, um parâmetro um espaço onde observa todas as falhas, exatamente para corrigir algumas. Ou seja, se tem um instrumento para corrigir as falhas, é porque sempre existiu, né? E às vezes vantagem ou desvantagem. Valerão, outra coisa positiva, e já é antigo, né? Porque hoje na comunicação, o que foi ontem já é antigo, né? Sim. Pelotas não fica sem um jornal, né? Eu fiquei muito feliz com isso e desejo muito sucesso, pois há um novo ciclo, né? Pessoas que provavelmente tenham trabalhado no Diário Popular, né? Agora Pelotas conta com a Zero do Sul, a Zero do Sul. E é legal, né, a gente pensar, Zero do Sul, exatamente assim. Não, a Hora do Sul. A Hora, tô com zero, gente, a Hora, eu leio uma coisa escrita, a Hora do Sul. Coisa boa. Eu fiquei tão feliz. Por que eu tirei zero? Não sei. É a Hora Talvez do Sul. porque tu confundiu o nome do outro jornal, né? 0 Hora. 0 Hora, claro. Olha só, a Hora me levou ao zero. Até né? porque a letra, a mesma igual, né? a letra da Ela Hora uniu é a o mesma. Sul também do Jornal Sul, né? Olha só, a Hora... o Sul que é uma frustração, né? Lamentavelmente. Pois e a né? zero, para mim é 0 Hora isso aqui, né? Pois é. É. Induz, né? Quando a mente ela engana, né? Pois e aí quando você vê coisa. alguma escrita semelhante, tanto que a gente consegue ler coisas misturadas com números e letras, né? De uma forma natural, o cérebro lê, né? E não é aquilo que a gente lê. Eu li zero isso aqui. Exato. E olha o tamanho da Hora. Exatamente, a Hora do Sul. E assim, ó, Pelotas aposta em aliança para acelerar o progresso, mas assim, o bom disso é que a região sul, claro que a tendência é desaparecer, né? Os jornais, né, escritos, mas eu fiquei feliz, eu confesso que fiquei feliz porque um memorial, né? Sim. Vai continuar. Isso é o registro histórico, né? É o registro exatamente. Histórico e palpável. É algo que não termina, no caso. Aqui né? o Agora, ele está sendo conduzido através do Aleca, né, filho do seu Germano, e ele também está lutando aí para manter um jornal semanal, né, com dificuldade, sim, porque tu tem que imprimir fora e hoje, com o fechamento do Diário Popular, provavelmente somente em Porto Alegre. Sim. Então são lutas assim que às vezes é uma luta sem causa, né? Uma luta com muita dificuldade de verdade. Uma luta insana. A gente deseja muita sorte aí para esses heróis, né, que estão na luta. Exatamente. Eu também não conheço, né, que o grupo que está trazendo essa... Eu acho que é um grupo pequeno, pelotense. A primeira informação que eu tive é que seria um de fora. Mas que bom, né? Que ótimo, né? Ter aí um jornal, né? Um jornal escrito diário, né? Na nossa Doce Princesa do Sul, né? Vão ter muita matéria aí em breve, né? Com a questão, né? do doce da Fena Doce, né? Que começa dia 17, né? E a gente é outro evento que completa 30 anos. A gente deseja muito êxito. Primeiro ano. A gente que conheceu desde o princípio, né? Da comemoração do selo nacional do doce. Este ano, dos 30 anos. Muito legal também. A Fena Doce, que ela foi itinerante, né, até um determinado momento, até onde foi comprado aquele prédio da extinta Cicasul, né? E ali, né, eu fico triste, né, de estar na Cicasul comemorando a Festa Nacional do Doce em uma das empresas que gerava ali normalmente 4.500 empregos e em época de safra 6 a 8 mil empregos, e era uma empresa que trabalhava com doces, né? Doces em conserva, compotas de pêssego na sua maioria, mas não era apenas compota de pêssego, eles tinham outras geleias, né? Produtos de extrato de tomate, sucos de laranja. Havia uma diversidade maior, né, mas ficou muito famosa em função dos
pêssegos e das compotas, né? É. Coisas que a gente tinha também em outras empresas grandes ali em Pelotas, como a Vega, como a Almeida, como a 3R, né? Todas essas empresas que hoje não existem mais, Acho que lamentavelmente. o último ano da FENA Doce a gente teve a oportunidade de entrevistar, né, o secretário de Turismo de Pelotas, e ele falava muito focado na festa do doce, da festa do pêssego, que acontecia na colônia, as meninas, né, que ainda lindamente, acontece, que né? acontece, porque a festa do né? pêssego, a festa do pêssego, ela acontecia no Parque da Associação Rural, né? Do Ildefonso Simões Lopes Neto, né? Era onde acontecia na década de 70 a festa do pêssego. Festa Nacional do Pêssego, porque uma outra coisa que também não é muito falada é a questão de a cidade de Pelotas ser a responsável por 98% da produção de pêssego in natura, no caso, no Brasil. Eu até fiquei surpreso quando eu soube disso, porque eu achei que não era assim, porque quando a Sica, quando a Vega, quando essas indústrias todas pararam, né, muitos dos produtores não tinham o que fazer com o seu produto, né, pelas dificuldades impostas pelo governo. Veja você que está ouvindo. Dificuldades impostas pelo governo federal de época, que valorizava o pêssego vindo da Grécia, né? Ele importava pêssego da Grécia em demérito do nosso pêssego local. E aí o pêssego vinha da Grécia, um pêssego gigantesco, lindo, maravilhoso, e saía mais barato do que produzir o pêssego aqui local. Né? Então isso fez com que, primeiro, os produtores eles perderam, né, aquele apoio e aquele incentivo que eles tinham por parte, por exemplo, da Sicasul, que pagava, inclusive, técnicos agrícolas para visitar as propriedades, para auxiliar no plantio, para ver as melhores técnicas de plantio, e que com o fechamento da empresa não tinha mais o porquê continuar fazendo isso. E aí eles acabaram abandonando os pessegueiros, né? Então é uma pena, né? É. Uma outra coisa que tinha aqui na cidade, aí já na cidade, e que não tem mais, foi uma tentativa de fazer uma cooperativa de... aí eu não me recordo os nomes, eu não saberia aqui os nomes, mas eram oliveiras, né? O plantio de azeitona, né? Seria bem interessante, né? E tínhamos aqui no Povo Novo, aqui no Capão Seco. Inclusive ainda haviam ali uma propriedade com várias espécies ali, só que, claro, abandonadas, não produziam nada, né? Mas foi uma tentativa de produção de azeite, que hoje tem em Canguçu, né? É verdade. Hoje tem em Canguçu. São tantas tentativas, eu acho que a Embrapa tem uma responsabilidade enorme sobre isso, né? A Embrapa, Clima Temperados, né? Ela desenvolve tantas tecnologias e tem que ser tão aproveitadas, tem tantos técnicos especialistas nisso, né? Para ver a qualidade da cebola, por exemplo, em São José do Norte, numa terra onde é muito arenosa e que não é tão propícia pelo ter sugado tanto e não ser tratado, não ter curva de nível e tudo mais. Hoje São José do Norte continua produzindo uma das melhores cebola do Brasil. Então essas coisas assim populares e boas que a Embrapa, a nossa Embrapa aqui desenvolve. Por exemplo, Valerão, uma vez eu tive uma oportunidade de fazer um programa lá da Embrapa e eu conheci um tipo de feijão desenvolvido pela Embrapa que não dá azia, não dá essa queimação, porque muitas pessoas não podem comer feijão, porque é um pouco ácido, e foi desenvolvida nos laboratórios da Embrapa um feijão que ele é branquinho como as pintinhas pretas, né? E eu ganhei, inclusive, umas sementinhas na última vez que estivemos em São José do Norte, na Festa da Cebola, na abertura da Festa da Cebola, eu ganhei umas sementinhas, até pouco tenho aqui, e foi curioso que eu mostrei aquilo, eu fiquei tão encantada, tem na minha gaveta da mesa, até hoje, e eu mostrei para o professor Lauro Barcelos, e ele ficou assim, impactado, apaixonado, porque ele não conhecia. E aí, como tem todo um espaço onde ele desenvolve uma horta comunitária, ele falou, Wanda, eu quero também. Mas era pouquinho, era 4 ou 5 grãozinhos, né? Não era suficiente. Mas eu também fiquei curiosa com aquilo, né? E são essas coisas, assim, que te dão grandeza, assim, e curiosidade de ver, né? Você tem que plantar esse feijão. Claro que eu vou plantar esse feijão. Porque imagina, né? imagina a Wanda e o pé de feijão. Será uma próxima história. Ai, coisa linda. Na hora do conto. Quem verdade. sabe para a nossa futura biblioteca. Quem sabe. Pois é. Olha, eu quero mandar um beijo para um casal incrível, né, que a gente teve o privilégio de estar hoje à tarde.
a Mayra Salete e o Luciano, né? Quero mandar um beijinho para eles, assim, dizer que são pessoas muito do bem, né? E eu fico pensando quando a gente tem essa oportunidade de convívio com pessoas do bem, né? E como é bom isso, né? Aprender todos juntos, ela diz aqui. A tecnologia nos faz isso, a gente está falando, está conversando e também está interagindo numa outra rede. Mas, Mayra, ela é uma menina muito especial e o Luciano tirou a sorte grande, né? Sem dúvida. Além de linda, inteligente, né? Uma menina que tem um futuro belíssimo pela frente. Então, a gente só usufrui lucros com isso, né? E é aquele lucro que não é financeiro, né? Mas é o lucro emocional, o lucro do aprendizado. Eu acho que hoje à tarde foi exatamente desse lucro excepcional aí que as pessoas têm que valorizar cada vez mais, que são pessoas, né? Sim. E às vezes não persona. 18h42. 18h42, antes de trazer o intervalo, tem aqui umas situações, né? Deixa-me ver aqui. Eu não sei, aqui foi da produção essa separação aqui? Isso foi ontem, na semifinal da Eurocopa. Fato inusitado na Eurocopa ontem, né? Alvo de uma situação, o atacante Morata foi derrubado por um segurança na comemoração junto aos jogadores da Espanha pela vaga na final da Eurocopa no gramado da Arena de Munique. O funcionário atingiu o seu joelho quando tentava deter um invasor. Jogador da Espanha que eliminou a França. Ele que é do Real Madrid e provavelmente não deve jogar na final. Em face da lesão? Causou uma lesão. Sim, mas não foi proposital, né? Não foi algo de um acidente, né? Acidental, porque tu né? não sabe o que vai acontecer, né? De repente alguém muito fanático entra, causa um dano um pouco maior, né? Sim. Não, os fanáticos é um problema sério, né? A gente não sabe o porquê, mas, na verdade, o segurança ele tentou evitar e causou um... Lembro sempre daquele corredor, né? Que estava muito à frente e, de repente, um cidadão resolveu dar um beijo nele e agarrou o cara no meio da corrida, né? Coisas inesquecíveis, né? Pois bem. Agora sim, ó. Sem contar que a Bastilha caiu. França fora da final. Exato. Boa noite, Valerão, Wanda, Leite e Marquinhos. Sobre o Maradona, ele se irritou com o Batista porque estava muito bem marcado e não conseguia jogar. O Batista era fera como marcador, muito bom. Foi mandado só para marcar o Maradona, Marco Lozada. Pois é, mas naquele jogo, Marco, o Maradona entrou, né? Ele não era titular, ele entrou e aí ele foi lá e deu um chutão no Batista, né? Pelo que eu me lembro, né? É que, na verdade, tu tem que observar a questão do atleta, os equilíbrios, né? Porque não vale só a força, tu tem que ter equilíbrio emocional e equilíbrio físico. Quando essas duas coisas não caminham junto, exatamente acontece isso. Né? Tu parte para agressão, né? Porque tu tem que ter ali sangue frio, tu tem que pensar que ali não tem oponentes na questão da vitória, né? Tu vai estar lutando, né, pelo teu resultado, mas a questão da força física, tantos os times estão preparados fisicamente, pelo menos devem, né? Sim. E de igual para igual. Agora, o que vai mostrar quem é o atleta é a qualidade emocional. Falar nisso, eu lembrei que a Wanda falou que é fã do Di Maria, né? Eu sou. A última final, pretende para a final da Copa América e a última partida da seleção argentina. Exatamente, acompanhei pelo site isso. Uma das situações que tu fala em equilíbrio, né? Eu fico pensando de um lance que aconteceu na década de 80, quando o hoje treinador do Grêmio, na época jogador do Grêmio, ele era muito temperamental, né? O Renato era muito temperamental. E aí teve um período em que o Grêmio teve muitos confrontos, por exemplo, com o Flamengo numa determinada época, começo da década de 80. Depois teve vários confrontos com o Atlético Mineiro, né? E nesses confrontos com o Atlético Mineiro, né, teve uma situação muito incrível. Por quê? Porque eram dois jogos, né? Um jogo lá e um jogo cá. E aí o que aconteceu? O Catatal, que era um lateral do Atlético Mineiro, o Catatal, ele jogava no lado direito, ele era lateral direito, ou seja, ele jogava no lado oposto do Renato. Mas ele fez uma falta forte no Renato, no primeiro jogo. Segundo jogo,
Começou o jogo, o Renato atravessou o campo correndo, foi lá e deu uma bomba no Catatal. O que significa isso? Desequilíbrio emocional. Eu só não me lembro se ele foi expulso. Eu acho que ele foi expulso, né? Mas foi incrível, né? Porque começou o jogo, ele atravessou o campo, foi lá e deu uma bomba no Catatal. Desequilíbrio emocional, né? Resolvendo dentro de campo aquilo que ele tem que resolver diferente. Pois é. O resultado. Deveria ter dado uma bomba no Catatal fora do jogo. Sim, de outro. Porque, na verdade, o que acontece? Tudo aquilo que tu te compromete a ser, tu passa a ser referência. A mesma coisa que eu vejo na questão das pessoas públicas. As pessoas públicas, eu sou dona da minha vida. Não, tu deixa de ser no momento que tu assume alguma coisa que todo mundo tem direito a opinar. Sim. Então, por exemplo, se tu hoje não quer opinião sobre alguma exposição tua, tu não pode ser pessoa pública. E a pessoa pública, no meu ver, ela tem que ter comportamento público. Ou, por exemplo, se tu representa, tu é uma primeira-dama, um exemplo. A primeira-dama, eu sou dona da minha vida, ok, beleza, tu é dona da tua vida, mas não, tu representa... Não, então eu sou o primeiro-damo. Não me vem com essa de primeira-dama, que agora eu não gostei. Eu digo o seguinte... Eu sou antigo, eu sou das antigas. Tem que ter regras... Pô, Mina, como é que é a tua, Mina? E aí? Tem que ter regras, tem que ter postura. Talvez eu sou primeiro-damo, seja então. Antiga, mas tem que ter postura. Porque tu representa. Eu sou coadjuvante. Quando eu era casado, a regra era ser educado. Sim, senhora. É assim, ó. Eu sou coadjuvante. Agora, se a primeira-dama aí não gostei muito. Mas eu me refiro assim, primeira-dama. Eu entendi. Você está se referindo a uma pessoa que tem em todos os locais, né? E que é uma representatividade forte do poder, né? Senão tu fica naquela, essa não me representa, Exato. aquela não me representa, entende? Sim. E quando a gente elege alguém, ou a população em geral, a maioria, a gente quer ser representado. E aí tu vê algumas bobagens e tu pensa, essa não me representa. E como é a tutela... Eita, fugiu. Ela é titular. Titularidade representa todos, fica feio. Então tu tem que representar mesmo. Penso eu. Posso estar errado, mas eu acho que é por aí. No mínimo. No mínimo. Pois bem, olha só, a gente vai trazer um intervalo comercial, só que antes eu quero mandar um abraço para a dona Santa Oliveira. Ela está aqui, boa tarde, Valerão, Wanda e todos da rádio. Ótimo programa, que Deus os abençoe. E eu não sei se é o Marco, né, que botou aqui, me lembro bem daquela falta do Batista. Né? Então, beleza. Mandar um abraço para a Jovelina, né? Um beijinho a Jovelina, muito né? Que esses dias eu fiquei muito feliz, né? De manhã o Marco mandou uma mensagem e que estava ele e ela ouvindo, né? Então eu fico muito feliz. Um abraço aí para a dona Jovelina aí, né? Beijão para ela. Querida nossa aqui, né? De muito tempo. Bom, o Pelotas arranca empate por 2-2 com o Inter de Santa Maria e vai às quartas de final, né, da divisão de acesso. É uma coisa muito grave que hoje no finalzinho do programa Palavra de Mulher a gente ficou sabendo que há uma grande investigação no Esporte Clube Brasil. No Grêmio Esportivo Brasil. No Grêmio Esportivo Brasil. Gente, há alguns desfalques, vazou alguns valores, né? E tem todo mundo em investigação. Que ruim isso, foi né? em 2021, né? Dinheiro esse que veio da CBF e foi vindo para o time e foi suprimido, foi sumido. Então o Ministério Público está investigando isso profundamente. Tomara que venha à tona, né? Isso aí, porque isso tem que acabar. Time com uma torcida gigantesca. Uma torcida gigantesca que tem que ser muito bem representada, né? Gente, como pode isso? Até quando a gente vai conseguir... A falta de seriedade em todos os segmentos, lamentavelmente, né? Vergonhoso. Então, notícia de top isso aí. Eu conto ou você conta aí? Falando nisso, hoje eles recebem uma Avenida, em jogo decisivo, né? Às 20 horas na Baixada. Então, hoje vai ter muita gente lá no Brasil, na né? Baixada, né? No Bento Freitas, com pela frio, Série com D sol, do Brasileirão. Com frio, com sol, com chuva, todo mundo vai estar lá. Sem dúvida. Fala, Marquinhos. Eu conto aí, você lê aí. No Alfredo Jaconi, agora aos 20 minutos do segundo tempo, Arthur amplia para o Cruzeiro, 2-0. Amplia. O Ramiro fez aos 15 e agora o Arthur faz aos 17. Que bom, isso aí. O Grêmio, infelizmente, né, aquele amontoado de jogadores é o que dá.
Lamentavelmente. 2 no primeiro tempo. Nesse né? momento, o Grêmio já cai em mais uma posição, estando na zona totalmente rebaixado, na zona de rebaixamento, com 18 pontos. Não, Poxa. totalmente rebaixado não, ele está na zona de está na rebaixamento. zona de rebaixamento. Se tivesse acabado hoje, Mas não vai acabar hoje, o campeonato não está nem na metade ainda. é emoção. Vamos ao Mas intervalo. o Renato disse que ainda há como virar esse Não, jogo. com certeza há, mas está difícil, né? Está difícil. Do jeito que ele escala e do jeito que ele troca os jogadores, fica muito difícil de haver continuidade, de haver, né, sintonia entre os jogadores que são trocados a todo momento, né? A direção e também a direção da torcida do Grêmio se reuniram com o Renato e a diretoria, a direção da torcida organizada. A torcida organizada, infelizmente, está levando um papel que não deveria levar também, né? tem nada a ver. Acaba atrapalhando, a maior parte das vezes, as torcidas organizadas desses grandes clubes aí, causando caos e também transtornos incríveis. Grêmio vai anunciar um novo centroavante. Nós vamos ao intervalo e voltamos já já. ZYK 283 AM, 740 kHz. Rádio Cultura Rio Grandina. Raízes fortes no coração do Rio Grande. The number one station. Serralheria Bertucci, especializada em grades, janelas pantográficas, cortinas de chapa, tudo em ferro. Na General Câmara 66A, Centro, Rio Grande. Fones 3232-9864 e 99972-8188. EletroRig Soluções Elétricas, empresa especializada em instalação elétrica predial e industrial, venda e instalação de poste de fibra, venda e instalações de câmeras de segurança. Tudo o que você precisar em elétrica, chama a EletroRig. Localizada na Rua Francisco Marques, 148, Centro, em Rio Grande. Telefone 53-99958-3065. CIG Higienização, empresa especializada em limpeza de caixa d'água, com apresentação de laudo técnico. Fone WhatsApp 997 10 98 98. Chame que faremos o orçamento gratuito. Dinâmica Serviços Contábeis e Assessoria, localizada no Figueiras Office, Rua Aquidabã, número 714, sala 66. Telefone 3235-1526. Escritório contábil há quase 16 anos no mercado de trabalho, atuando com contabilidade e assessoria, abertura e baixa de empresas, departamento pessoal, alvarás e licenças, certidões negativas, atendimento ao microempreendedor individual e produtor rural, imposto de renda e certificação digital. Estamos apresentando o programa Condomínio em Ação. Pois muito bem, o Condomínio em Ação, né? Levando para você aqui um programa diversificado, né? Falando num condomínio geral e generalizado, que é a vida de todos nós, né? Ou quase a vida como ela é, como diria o poeta. Pois a gente fala de tudo um pouco aqui, né? E... Ultimamente a gente fala muito de futebol, né? É realmente a vida em movimento, né? Você gostou ontem do jogo da Argentina? Eu adorei. Eu achei que é um jogo de pegada, um jogo de verdade, um jogo que realmente dá uma sensação de velocidade, né? E a gente tem saudades de ver um jogo, né, da seleção brasileira daquele nível. Alto nível. Achei maravilhoso. Sem dúvida. Muito legal. Acho que não sei se nós retornaremos a ter um jogo da seleção brasileira de alto nível. A gente né? falava antes do jogo, né? Falaram que a gente via um amontoado de meninos mimados sem respeitar o técnico. E também na posição que o técnico da seleção brasileira, ele não inspira aqueles meninos na mão, né? Muito pelo contrário, deixa um técnico fora e combinam quem vai jogar, quem vai cobrar o pênalti. Vergonha, né? Na verdade, fica feio lá fora. Ver né? o Dorival e ver o presidente da CBF, sinceramente, eu desconheço. Digo, o que é isso, cara? Sinceramente, aquele presidente da CBF, me desculpe, mas... Pô, larga aí pro Chico, né? Não é pro Chico ser gaúcho, ser nosso conhecido, nosso amigo, que a gente vai dizer, mas larga pro Francisco Noveleto, pô. Ah, não, dá licença.
Um cara que foi afastado da CBF, aí entra a Justiça do Brasil para mandar o cara assumir de novo. É uma coisa absurda que a gente está vivendo hoje. É mais ou menos que nem ver o Lucas Paquetá, aquele menino jovem, cheio de vida, cheio de encrenca, né? Que com acusação de manipulação de futebol. Então, isso não fica bem, né? Isso aí Claro que te não. dá um pé atrás, assim, tu fica pensando, será? Não, aí mas na minha seleção ele pode jogar. Erra um pênalti, tu pensa, será que já vendeu? Cava uma falta, Quanto será? Quanto ganhou para isso? Olha, levou um cartão, quanto ganhou para levar? É a dúvida. Acho que isso tudo denigre muito, né? Denigre. E aí a sociedade aceita essas situações. Pois é. Eu acho que, olha, se comprovado o fato, afasta. Afasta e não deixa entrar no time. Tu não vai jogar mais futebol porque não dá para confiar em ti. Né? Pessoas sem confiança, elas não podem fazer parte da sociedade. É separar o joio do trigo. Elemento que já foi envolvido com golpe, que já foi envolvido com isso, que já foi envolvido com aquilo. Olha, amigão, seguinte, vai fazer outra, vai procurar outro lado lá. Refaz os teus conceitos, reorganize a tua visão, né? Mas não pode fazer parte de uma seleção que é referência para outras gerações. Time, né? Eu não queria ele no meu time também. Não, imagina. É uma referência negativa para outras gerações. Parece que tudo que vem, quando tem uma referência, que pode ser torto, pode ser errado. E não. Exato. Então, eu sinceramente fico muito triste com essa referência que você faz aí, por exemplo, a esse menino. Tomara que seja comprovado que ele não tinha nada a ver, envolvido, né? Agora, também acho. Que é um problema também, né? Lamentavelmente existem as acusações, existem as matérias maldosas, existem, né, as reportagens maldosas, né? Mas no caso dele ele está em investigação, né? E a gente espera para ver o que vai dar, né? Marquinhos falou lá com relação ao resultado do Grêmio, né? O Grêmio que lamentavelmente não tem um centroavante, depois do Soares fica difícil de se dizer que se tem um centroavante. O Diego Costa é um bom jogador e estava num bom momento, sofreu uma lesão, né? Ele já era um jogador, já é um jogador de idade, já teve essa mesma lesão há um tempo atrás, foi para a Espanha para fazer o tratamento, né? E aí a gente ficou carente, né, dessa posição, né? E não dá para ter apenas um jogador na posição mesmo, né? Então agora estão falando o seguinte, que na próxima janela, né, ou no primeiro dia de janela de transferência, que acontece agora no meio do ano, o Grêmio já encaminhou duas contratações. Um meia colombiano, Miguel Monsalve, do Independiente de Medellín, e o centroavante uruguaio, Matias Arezzo, do Granada. Então, próximos aí de serem anunciados, segundo confirmou o GE, ou o Globo Esporte. O Monsalve tem 20 anos e é cria de base do DIM, né, e onde estreou como profissional em 2020, com apenas 16 anos. E a gente fica aí nesse estilo, né? Diz que ele tem estilo de camisa 10. Será que tem mesmo a habilidade para usar a camisa 10? E o Arezzo tem 21 anos e pertence ao Granada da Espanha, né? Mas é um uruguaio que teve destaque pelo Peñarol, né, no ano passado, né? Então, vamos torcer aí que dê certo. Deu para nós. Deu para nós, né? Além disso... Vocês conhecem o Ser Nevoeiro? Ser Nevoeiro. Equipe de futsal feminina rio-grandina, parabéns, vice-campeã Gauchão Série Prata de futsal. Pois é, Ser Nevoeiro. Tá certo, parabéns aí para as meninas do Ser Nevoeiro. Sociedade Esportiva Recreativa Nevoeiro, deve ser? Deve ser. Então, beleza. 18h59, a gente chega então ao final, né, dizendo que hoje ainda tem jogo, né, deve estar começando agora em breve, não, às 20 horas, Inter e Juventude e Inter pela Copa do Brasil, e a gente fica na expectativa. E pena que pela Copa do Brasil um dos dois deixa a competição, né? Então, tomara aí que fique o melhor representante do estado para que, quem sabe, a gente tenha chances de chegar ao título da Copa do Brasil, né? Porque parece que o nosso Grêmio desandou a maionese de vez. Ficamos por aqui, Wanda. Boa noite. Boa noite a todos e até amanhã. Atenção, radialista.